Devon, Inglaterra. Na área rural de Devon, um tipo diferente de cura espiritual está aliviando a dor crônica de um paciente. É apenas um de uma gama de tratamentos alternativos oferecidos em sua clínica pelo médico alopata Michael Dixon. Os pacientes começaram a chegar dizendo que estavam sendo curados por curandeiros com reflexoterapia, fazendo coisas que a maioria dos meus colegas científicos diria asperamente que nunca poderiam funcionar. Mas eles estavam melhorando e foi por isso que eu pedi ao curandeiro para que viesse trabalhar no meu consultório. E qual é o efeito sobre os pacientes? Fizemos pesquisas que mostraram que 70% deles estão se sentindo melhor. Mostramos que estão tomando menos drogas e a maioria de nós sente que quando eles voltam, são pacientes diferentes. Eles têm essa atitude diferente em relação a si próprios e às suas doenças. Muita gente vai dizer que isso é placebo, mas eu acredito que seja um efeito de autocura. E os médicos chamam isso de placebo porque ficam com ciúmes, uma vez que os efeitos podem ser melhores do que os seus remédios e procedimentos. QG Placebo, Irlanda. Mas um dos obstáculos que os pesquisadores do placebo enfrentam é o fato de que só 1 em 3 pessoas responde bem a eles. E isso os torna menos confiáveis do que as drogas da medicina convencional. Mas talvez não por muito tempo. O neurocientista da equipe Fabrizio Benedetti pode ter encontrado uma maneira de fazer com que, ao menos os analgésicos placebos funcionem para quase todos nós. Turim, Itália. Em Turim, sua cidade natal, o italiano Fabrizio Benedetti fez mais no sentido de desvendar os mistérios do placebo do que qualquer outro. Nessa experiência revolucionária, um corajoso voluntário é atado com um arame a uma máquina que infligirá um choque elétrico breve, mas doloroso. Machuca, e o voluntário André coloca o grau de dor no máximo de uma escala de 1 a 10. Fabrizio dá a André uma injeção dizendo que é um analgésico. O voluntário recebe outro choque. Sete. Ele diz que a dor é menor. O voluntário acredita que foi por causa do anestésico, mas não foi. O professor Benedetti mentiu. A injeção não continha um medicamento, mas uma solução salina, um placebo. Ele sente menos dor porque o segundo choque foi muito mais fraco. O engodo é repetido pela segunda vez. O voluntário recebe o choque. 9. Ele recebeu um falso analgésico e outro choque menos doloroso. 6. E então, algo extraordinário acontece. É a terceira vez que o procedimento é repetido, mas o segundo choque será tão forte e doloroso quanto o primeiro. Ele não deveria relatar uma dor menor, afinal, é uma anestesia local falsa. 7. Mas ele sente menos dor. Agora, sua expectativa de sentir menos dor depois da injeção é tal que ele de fato sente menos dor. E não se trata só da sua mente. Seus batimentos cardíacos e seu ritmo respiratório diminuíram exatamente como se ele tivesse recebido um medicamento real. Mais uma prova do efeito físico que o placebo pode ter no corpo. Condicionando seu paciente a esperar um resultado positivo, Fabrizio conseguiu aumentar a taxa de resposta ao placebo em testes clínicos de 30% para 90%. É um resultado incrível que abre todo um novo mundo de possibilidades de tratamento. Num estudo recente, demos um placebo e uma droga narcótica. E descobrimos que era possível reduzir o uso de narcóticos em até 30%, com o mesmo efeito de alívio da dor.
Em outras palavras, você pode incluir alguns placebos num tratamento real sem efeitos prejudiciais. E administrando menos drogas, o que reduz os efeitos colaterais. Funciona porque o placebo faz com que nosso cérebro libere uma substância química chamada endorfina, que é um potente analgésico natural, quase idêntico à morfina. Levantei esse assunto entre os meus alunos, contei a eles todas essas histórias. Na Irlanda, Dan Morman diz que estimula o próprio cérebro a liberar endorfinas para potencializar a ação dos analgésicos comuns. Eles me perguntam, o que você faz quando tem dor de cabeça? Eu respondo que converso com a minha aspirina. Digo para as pílulas, vocês são os melhores analgésicos do mundo. E vocês vão acabar com essa dor de cabeça. Vou tomar só 2 em vez de 3 e tomo. E o que elas respondem? Elas riem, mas o que importa é que é isso que eu faço. Isso é assustador. Pode parecer estranho, mas essa é uma das muitas maneiras que temos de usar o efeito placebo em nós mesmos para nos tratarmos. Até agora, a maior parte das pesquisas sobre o placebo está centrada na dor. Mas outro membro da equipe, Nick Humphrey, acredita que seu potencial é praticamente ilimitado. Os seres humanos têm a habilidade de se recuperar de quase todas as formas de doença, e eu acredito que o placebo funciona em todos os sentidos. Até mesmo a cura de tumores cancerígenos através da ativação do sistema imunológico. Creio que as pessoas relegam rápido demais as provas reconhecidamente anedóticas quanto à cura do câncer através da interação entre mente e corpo. E há um caso que se destaca, não de câncer, mas de certa forma ainda mais impressionante. É um caso profundamente significativo para aqueles que estão tentando desvendar o mistério do efeito placebo, porque é a prova viva do quão poderosa pode ser a sugestão. Estamos apresentando... Uma das mais notáveis histórias referentes ao placebo aconteceu aqui na cidade de East Grinstead, em West Sussex, na Inglaterra. Durante a Segunda Guerra Mundial, o local ficou conhecido como a cidade que não repara, porque foi lá que os soldados com ferimentos graves tiveram seus rostos reconstruídos pelos melhores cirurgiões plásticos. Mas o Hospital Queen Victoria era também um local de esperanças para aqueles que haviam nascido desfigurados. E era aqui que, em 1952, trabalhava como anestesista um jovem médico inglês chamado Albert Mason, sem saber que o interesse pela hipnose mudaria a sua vida para sempre. Um dia eu estava pronto para aplicar a anestesia quando o paciente foi trazido. O menino tinha 15 anos de idade e estava coberto com milhões de verrugas. O cirurgião havia tentado enxertar pele do peito, que não tinha as verrugas, nas mãos dele. E ele estava desgostoso consigo mesmo porque, inclusive, as mãos do paciente haviam piorado um pouco. Como o cirurgião era jovem e um tanto presunçoso, eu disse, por que você não o trata com hipnose? Porque eu achava que eram verrugas. O médico olhou para mim piedosamente e disse, por que você não faz isso? E saiu da sala de operações. Sabe-se há muito tempo que, às vezes, a hipnose consegue fazer com que algumas verrugas desapareçam, embora ninguém saiba por quê. O próprio Dr. Mason havia usado a técnica algumas vezes com grande sucesso e no dia seguinte ele hipnotizou o garoto. Eu disse a ele, as verrugas do seu braço direito vão cair e crescerá uma pele nova, normal e macia. E pedi que ele voltasse em uma semana. Quando o menino voltou, ficou claro que a hipnose havia funcionado. A mudança era fantástica. Este é o braço do menino antes e depois da hipnose feita pelo Dr. Mason. Eu sorri e disse, isso é muito bom, vamos lá mostrar para o Dr. Moore, o cirurgião. Levei o menino para a sala de operações, onde o médico estava operando, e havia uma grande janela de vidro no hospital de East Grinstead. Eu fiquei do lado de fora e estendi os braços do menino, o tratado e o não tratado. O Dr. Moore olhou, de olhos arregalados. Ele passou o bisturi ao assistente e saiu. Ele olhou e disse, meu Deus,
Respondi, eu disse que as verrugas sumiriam. Ele respondeu, verrugas? Não são verrugas. Isto é eritrodermia ictiosiforme congênita. Ele nasceu com isso, é incurável. He was born with it.